Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, Agatha desde sempre chegou ao seu final derradeiro. A série muito provavelmente não vai ter uma continuação, uma segunda temporada. Isso porque a produtora da série, que também foi coprodutora de WandaVision, disse que a história da série está dividida em uma trilogia: WandaVision, Agatha desde sempre e a série do Visão, intitulada de Vision Quest, que tem a sua estreia prevista para o ano de 2026. Então, encerramos a série da Agatha com 2 episódios. O primeiro episódio, o 8º, realmente muito bom, com um plot twist excelente, e se a série terminasse ali, terminaria com chave de ouro, nível Loki, segunda temporada. Mas temos o 9º episódio que cai um pouquinho, então dessa forma temos 2 finais para a Agatha desde sempre, o que fez com que muita gente gostasse e muita gente também não gostasse tanto assim deste final da série da Agatha. Eu particularmente gostei mais do 8º episódio, e acho que se os elementos que a gente teve no 9º episódio, por exemplo, a questão do flashback da Agatha, fosse colocado no 8º episódio, faria muito mais sentido e o final da série teria sido muito melhor. Então a gente vai falar sobre isso neste vídeo e eu vou fazer uma análise diferente. Eu vou trazer o review dos 2 últimos episódios, mas eu vou começar por esse pedaço do flashback da história da Agatha. Vou contar, emendando com ele, o que acontece no 8º episódio e vou terminar o review com o final da série no 9º episódio. Então vamos para o review, mas antes eu quero falar para vocês arrebentar o like ali, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, também clicar aí no botão do hype. Vocês fazendo isso, vocês não só indicam para o YouTube que o canal é bom, que o conteúdo é de relevância, mas também conseguem fazer com que mais pessoas conheçam o The Geek e venham também compartilhar a nossa experiência vivendo intensamente o mundo geek. Então eu vou esperar vocês aí arrebentar o like, se inscrever no canal e hypar o vídeo. Já fizeram? Então bora para a análise dos 2 últimos episódios de Agatha desde sempre. Como eu disse, a gente vai começar pelo final, pelo flashback da Agatha no 9º episódio. Nesse flashback a gente vê que a Agatha já começa nesse flashback com o estado de gravidez avançada, prestes a dar à luz para o Nicholas Scratch. Muita gente criticou isso porque a gente não tem algo que foi muito latente durante toda a temporada, que é a explicação de como foi o relacionamento da Agatha com a Riverdale, que é a Morte. A gente não sabe como elas se conheceram e como elas se apaixonaram. Nesse flashback a gente já vê que a Agatha já está ali para dar à luz ao Nicholas Scratch, e ela fala que o Nicholas Scratch simplesmente brotou dentro dela, que ela não fez nenhuma magia, que ela não fez nenhuma invocação, mas que ele nasceu ali dentro dela e que ele estava prestes a nascer. Só que quando ele estava prestes a nascer, a Riverdale, a Morte, aparece ali para a Agatha com o intuito de já levar o filho dela, ou seja, o Nicholas Scratch ia nascer morto. E a Agatha fica desesperada, chama a Riverdale de meu amor, por favor não faça isso. E a Riverdale fala que não tem jeito, mas que ela ia dar mais tempo, que era a única coisa que ela poderia fazer para a Agatha, era dar mais tempo da Agatha com o filho dela. E aí temos uma passagem aí de 6 anos, a gente vê que a Agatha, assim que o filho dela nasce, utiliza o Nicholas Scratch bebê para atrair outras bruxas ali, fingindo que está passando fome, fingindo que o neném está tendo necessidades, e assim que ela entra no convívio dessas bruxas, ela vai e mata essas bruxas para absorver o poder delas. Com o passar dos anos, desses 6 anos que a Morte, a Riverdale, deu de vida extra, vamos dizer assim, para o Nicholas Scratch dentro do MCU, a Agatha utiliza a criança para aplicar golpes, para atrair bruxas para uma armadilha, para assim matar elas e roubar seus poderes e suas energias vitais. Mas com o andar do tempo e atingindo ali a idade de 6 anos, o Nicholas Scratch começa a ficar doente, e a própria Agatha fala que ela não consegue curar ele
e também não sabe prever quando é que a Rio Vidal, quando é que a morte vai chegar para tentar levar ou para levar o filho dela embora. Ela faz tudo aquilo ali para meio que preparar não só a si mesma, mas também para o filho dela se preparar para a chegada da Rio Vidal, para a chegada da morte. Só que não fica claro por que ela continua a matar as bruxas. A gente poderia teorizar que talvez ela estava fazendo isso para agradar a morte e a morte não levar o filho dela. Também não fica claro quem é o pai do Nicholas Scratch, porque ela diz que ela não fez magia, ela não fez nenhum tipo de ritual. Então, uma teoria que eu pensei é que ela poderia ter usado o Darkhold para conseguir o filho, por isso o filho nasceria morto, e por isso a Rio Vidal foi atrás, mas ela fala que não usou magia, então fica meio em aberto, tem essas pontas soltas. Isso fez com que muita gente não gostasse tanto assim da série, do final da série, pelo fato dela possuir muitas pontas soltas, e é verdade que ela tem muitas pontas soltas, mas ela é muito bem amarrada no quesito da narrativa da história e tem surpresas bastante interessantes ao longo de todo o processo da história que está sendo contada aqui em Agatha desde sempre. Então, quando a Agatha tá lá com o filho dela, explicando todo o processo ali da chegada da Rio Vidal, a gente descobre que a canção do Caminho das Bruxas foi uma criação da Agatha junto com Nicholas Scratch para enganar as bruxas e para aplicar o golpe, e assim, com a promessa de levá-las ao Caminho das Bruxas, a Agatha matar e absorver ali a energia vital, obviamente vivendo mais tempo, e também os poderes das bruxas em questão. Chega uma noite em que o Nicholas Scratch dorme, doente, e acaba morrendo nos braços da Agatha Harkness, sendo acolhido ali pela Rio Vidal, que aparece em forma espectral ali para levar ele para o pós-mundo, para o mundo após a vida. E aí a gente já volta ali para o 8º episódio, para o início do 8º episódio, que remete exatamente à questão da Alice Wu, porque desde a morte da Alice Wu a gente não tinha visto o que tinha acontecido. E a gente vê que a Alice Wu acorda no mundo espiritual e tá lá a Rio Vidal, que foi buscar ela, né? E ela fala, não, mas eu não entendo, agora que eu consegui me livrar da maldição, eu morri. Ela você tentou ajudar uma pessoa e você se deu mal, a morte chegou para você, então tá na hora de seguir adiante. E a gente vê ela indo com a Rio Vidal para o plano espiritual. É a mesma coisa que acontece no episódio 9, nesse flashback da Agatha com o filho dela, o Nicholas Scratch. E voltando novamente para esse momento do flashback, a gente vê que após a morte do Nicholas Scratch, a Agatha passa gerações, séculos e séculos usando a música do Caminho das Bruxas para atrair bruxas, com promessa de levá-las para o Caminho das Bruxas, mas sabendo que tudo não passava de uma balela, de algo falso, de um golpe para atrair elas, e quando elas faziam canção e o portal não se abria, ela instigava as bruxas a atacar ela, ou pelo fato de ofendê-las, ou por simplesmente o Caminho das Bruxas não abria e as bruxas se sentirem enganadas. Então elas iam e atacavam a Agatha absorvia os poderes e a energia vital delas, e assim foi durante todos os séculos. E a gente vê que no início de Agatha desde sempre, no 2º episódio, quando eles abrem um Caminho das Bruxas, acontece a mesma coisa. Elas cantam a canção, o caminho não abre, e ela tenta instigar ali as bruxas a atacar ela. Elas só não fazem isso porque a Lilia Calderu fala que não ataquem ela, porque ela é isso que ela quer. Ela quer que a gente ataque ela para ela absorver nossas energias, porque a Agatha tinha falado isso para Lilia Calderu, que as bruxas estavam seguras perto dela desde que não atacassem ela, porque se atacasse ela ia absorver a energia das bruxas. E uma coisa interessante que vale ressaltar aqui é que a gente teorizou ao longo de toda essa temporada de Agatha desde sempre, de que a Agatha talvez não tivesse o controle sobre essa sua questão de roubar a energia de outras bruxas, a energia vital e os poderes. Só que no final do episódio 8º, a gente vê o Wilcano energizando a Agatha para que ela recuperasse seus poderes na luta final contra a Rio Vidal, na luta final contra a morte. E a Agatha, ela pega a energia do Wilcano, do Billy Maximoff, e se reergue como uma bruxa que ela é,
mas também ela não tira toda a energia do Wylcanno, ela consegue parar ali nesse momento de sugar energia. Isso mostra que ela tem um controle sim do quanto ela quer sugar de energia vital e de magia dos outros bruxos, o que mostra que a morte da Alice Wu foi porque ela quis. Ela teve a intenção de tirar toda a energia da Alice Wu, ao contrário do que ela teve a intenção de tirar toda a energia do Wylcanno. E aí a gente volta agora para o 8º episódio. Esse 8º episódio começa, como eu disse, da revelação da Alice Wu, e logo em seguida a gente vê ali a Agatha se encontrando com a Hilvidal ali no Caminho das Bruxas, e a Hilvidal falando para a Agatha que o Billy Maximoff é uma aberração. O Billy Maximoff, ele fugiu da morte, que isso vai contra as leis da natureza, que ele não só fugiu da morte, como também ele incorporou um outro corpo para poder viver, e que ela, a Hilvidal, queria que a Agatha entregasse o Billy para ela. E a Agatha é muito sagaz aqui, porque ela descobre que a Hilvidal não pode ir atrás do Billy, porque o Billy teoricamente já morreu, então ele tá no corpo do William, que o William também já morreu. Então é uma aberração, então ela não pode ir atrás nem do espírito do Billy, que tá no corpo do William, nem atrás do corpo. Então ela precisa que Billy William, ou Wylcanno, se entregue para ela de livre e espontânea vontade, porque ela não pode ir atrás por ele ser uma aberração e fugir das leis da natureza. E a Agatha faz esse acordo com ela de entregar o Billy para ela, desde que ela pare de perseguir a Agatha. A gente entende melhor que a Agatha matava muito essas bruxas para não só absorver os poderes dela, mas também para absorver a energia vital dessas bruxas. Assim ela perpetuava a sua vida e evitava que a morte viesse atrás dela. A gente vê a Agatha fazendo esse acordo com a Hilvidal. E a gente vai para a continuação do Caminho das Bruxas, em que está o Billy, a Jen e a Agatha, e eles percebem que o Caminho das Bruxas é um ciclo, e eles voltam para o início do Caminho das Bruxas, onde está ali as botas que eles deixaram assim que eles entram no Caminho das Bruxas. A Agatha fica pé da vida com ele, e o Wylcanno larga a mão das regras do Caminho das Bruxas, coloca o seu pé dentro de sua bota, e ele assim é levado para o último desafio, que é o desafio da Bruxa da Terra. E aí a Agatha e a Jen fazem a mesma, e todas vão para esse último desafio, que é lá no porão da Agatha, meio que se fosse um necrotério. E a gente tem uma conversa entre a Agatha e a Jen ali, e a gente descobre que o motivo da Jen não ter os poderes é que a Agatha fez um acordo lá com aquele cara que torturou a Jen para bloquear os poderes da Jen. Mas não se explica por que ela fez isso. E esse é um ponto que muita gente bateu forte em cima da série, porque é apenas jogado. A partir do momento que a Agatha revela que ela fez isso, a Jen faz um feitiço ali de desbloqueio, consegue recuperar os seus poderes e sai do Caminho das Bruxas, ficando só a Agatha e o Billy ali. E a Agatha instiga o Billy a usar os seus poderes para encontrar o Tommy, o irmão dele. E aí o Billy vê que o Tommy ele tá meio que perdido no limbo. Na verdade, quando a gente vê o Billy usando seus poderes com o auxílio da Agatha para procurar a alma do Tommy, aura vermelha, que nos remete bastante a o Rex da Wanda lá em WandaVision, onde no final da série ela tá desfazendo o Rex e a gente vê os efeitos dele se retroagindo, entrando na casa onde ela e o Visão e os meninos estão vivendo. E por falar nesse final da série WandaVision, a gente vê em forma de áudio momentos de flashback do final da série WandaVision, né? A conversa da Wanda com os filhos, se despedindo deles, e também as últimas conversas do Billy com o Tommy. E aí, nessa procura para achar a alma do Tommy, o Billy acha a alma dele e vê que um garoto ali tá brincando numa piscina, sofrendo bullying de uns amigos que extrapolam na brincadeira e acabam matando ele afogado. E transfere a alma do Tommy para o corpo desse cara. O episódio faz bastante questão de mostrar que esse cara vai ser o Tommy, porque foca ali o pé dele. E a gente sabe que o Tommy, assim como o irmão da Wanda, assim como o Pietro, é um velocista.
Então mostra o pé para deixar claro ali que ele vai ser o Tommy, e é esse menino que morreu, que agora que está com o espírito do Tommy no corpo dele, da mesma forma como que aconteceu com o William, que agora tem o espírito do Billy dentro do corpo. Ele sai da piscina vivo e o Billy lá fica, cara, eu matei essa criança para salvar meu irmão, como assim e tal. E ele consegue sair do caminho das bruxas e o tempo tá acabando e só tá a Agatha ali. E a Agatha vai e consegue ali ter um insight, que a aprovação dizia que a partir da morte nasce uma vida. E dentro do colar da Agatha a gente vê que tem um cabelo ali e a gente descobre que aquele cabelo era o cabelo do Nicholas. E ela vai e pega o cabelo do Nicholas, coloca no chão, brota uma flor e ela consegue sair ali desse desafio. E ela tá exatamente no porão da casa dela, ela sai, já tá Rio Vidal do lado de fora e já começa o confronto final da Agatha contra Rio Vidal, que tá ali para justamente levar a Agatha. Ou o Billy, é uma alternativa que ela deixou em aberto ali para a Agatha. Ou ela vai levar a Agatha, ou a Agatha tem que entregar o Billy. E aí a Agatha, ela se lembra daquela premonição que a Lila Calderu tinha dito para ela, que quando ela a chamar de covarde, para ela pular. E aí a Rio Vidal chama ela de covarde, a Agatha lembra do conselho da Lilia e pula, porque vê uma pilha em direção a ela, então se ela não pula ali, provavelmente ela iria morrer ali com aquela pilha. E quando ela tá sendo prestes a ser morta ali pela Rio Vidal, pela morte, chega o Billy na forma completa ali do Wilcano, usando o uniforme completo do Wilcano, numa cena bem legal, e energiza a Agatha Harkness, passa todo o seu poder ali para Agatha Harkness, como eu já disse nesse review, pede para ela não sugar tudo, e a Agatha Harkness recupera ali todo o seu poder, e tem aquele momento que eu também disse, que ela consegue interromper ali a sugada de poder que ela tá tendo em relação ao Billy. Então ela mostra que ela tem controle sim de absorver ou não toda a energia vital e todos os poderes das bruxas. Ela matou todas aquelas bruxas que ela matou ao longo dos séculos porque ela quis, inclusive a própria Alice Wu. Ela interrompe ali a tomada de poder do Billy e começa a lutar contra a Rio Vidal. Os dois juntos lutam contra a Rio Vidal. A Rio Vidal aparentemente fere mortalmente ali a Agatha, e o Billy resolve então, para poupar a vida da Agatha, se entregar à morte no lugar da Agatha. E assim temos o plot que tudo isso não passava de um plano da Agatha para entregar o Billy à morte, entregar o Billy a Rio Vidal e assim conseguir mais uma vez escapar da morte, mostrando que ela voltou ali ao recuperar os seus poderes, aos seus velhos hábitos de ser uma bruxa realmente ruim. Quando ela tá ali indo embora, deixando a morte ali com o Billy usa os seus poderes mentais para conversar mentalmente com a Agatha e fala: foi isso que você fez com o Nicholas? Foi assim que seu filho morreu? E assim a lembrança do Nicholas faz com que a Agatha mude de ideia em relação a entregar o Billy e vai em direção à morte, se entregando à morte e recebendo assim o beijo da morte, vindo a morrer, tendo um sacrifício muito top. Então por isso que eu falo que esse flashback da Agatha devia ter acontecido no episódio 8, porque com essa fala do Billy, com esse flashback nos servindo de base, e esse último ato da Agatha fica ainda muito maior, fica muito mais significativo, que ela só fez aquilo porque ela reconheceu ali no Billy o Nicholas. Ela reconheceu no Billy o seu próprio filho. Ela viu ali na chance de fazer para o Billy o que ela não fez para o filho dela. Então ela se entrega ali para a morte. E aí a morte libera o Billy fica todo arrasado, vai embora de Westville, volta para casa dele, tem um encontro com os pais ali, que meio que tranquiliza eles. E quando ele chega na casa dele, no quarto dele, temos um plot twist que eu simplesmente pulei na cama. É um dos melhores plot twists que eu já vi assim a Marvel fazer. É nível do que aconteceu ali com o Loki. Por isso que eu falo que se tivesse terminado ali, teria terminado com nota 10, teria sido excelente. Que é o fato de que o Billy, ao ver todo o ambiente ali do quarto,
e a gente vai vendo os detalhes e a gente vê que ele tem um lugar ali que parece o Caminho das Bruxas, ele vê uma árvore que parece a árvore do Caminho das Bruxas, ele vê ali um quadro que lembra lá o primeiro desafio da Jen, e aí ele vai e ele entende que ele criou o Caminho das Bruxas. Da mesma forma que a Wanda Maximoff, lá em WandaVision, criou o Rex e manteve toda uma cidade dentro do Rex, presa mentalmente no efeito mágico dela, interpretando personagens. Aqui o Billy ele criou o Caminho das Bruxas. Então a gente vê o flashback da Agatha. Quando ela cantou a música, ela não esperava que o portão abrisse. Do nada ela ficou surpresa. Então era por isso que ela não sabia o que estava acontecendo dentro do Caminho das Bruxas. E por isso ela realmente nunca andou pelo Caminho das Bruxas, porque aquilo ali foi uma criação dos poderes telepáticos e mentais do próprio Yukano. Então ela nunca andou ali. E aí quando ela vê, ela fica extremamente surpresa. E aí eles entram, porque ali no segundo episódio eles estão sendo atacados ali pelas bruxas de Salem. Eles entram no Caminho das Bruxas. E durante toda a série, e nesse momento a gente tem flashbacks que nos comprovam isso, a Agatha vai dando indícios de que aquilo ali não é real, de que aquilo ali é o Billy que tá fazendo. Quando lá no segundo episódio a gente tem a morte da senhorita Hart, a própria Agatha, ela vira e fala assim: eu pensei que você não tinha isso em você. Ela soltou essa frase e todos nós vimos, mas ela não estava falando isso para a senhorita Hart. Ela estava falando pro Yukano, ela estava falando isso pro Billy. Quando eles entram no Caminho das Bruxas, ela fala pro Billy: ah, isso aqui é sua cara. Então, ao longo de toda a série, ela vai soltando essas frases que é para nos indicar que tudo não passa da mente do Billy. E a gente não pega, pelo menos eu não peguei. E quando tem essa revelação, é muito bom, é muito foda. Eu fiquei, caraca, velho, como assim era ele o tempo todo? Então assim como a gente teve lá em WandaVision, que era a Agatha o tempo todo, aqui é o Billy o tempo todo. Isso foi sensacional. E a gente tem um final ali que acontece alguma coisa que o Billy assusta, e acaba o episódio. Se tivesse acabado ali, teria sido um final perfeito. Mas a gente tem esse nono episódio que começa com flashback, e a gente vê que esse susto do Billy é porque a Agatha aparece pra ele em forma de espírito, remodelando o que acontece nos quadrinhos. Só que lá nos quadrinhos da Marvel, a Agatha é um guia espiritual, ela aparece sim em forma de espírito, mas para a Wanda Maximoff, quando essa vai atravessar o Caminho das Bruxas, que nos quadrinhos é real. Mas aqui o Caminho das Bruxas foi uma invenção do Billy, e a Agatha sim aparece para ele ali de forma espiritual. Eles têm uma conversa sobre o Caminho das Bruxas, se foi ele que criou. E a gente vê que a Agatha desde sempre sabia que o Caminho das Bruxas era uma criação do Billy. Por mais que tenha sido bloqueada a identidade dele pelo sigilo, ela sabia que tudo ali vinha dele, embora ela não soubesse quem ele era, até ela absorver ali a energia da Alice Wu e reconhecer a magia da Wanda pelos poderes do Billy que estavam adormecidos ali. Então, eles começam a conversar sobre tudo que aconteceu no Caminho das Bruxas, e o Billy decide fazer um ritual para selar a Agatha, porque ele tá de saco cheio de tudo aquilo. E a Agatha fala que ela não pode ir para o outro plano porque ela não tem coragem de encarar o filho dela. Isso explica o flashback. Isso explica o porquê, após a morte do Nicholas, ela continuou usando a canção do Caminho das Bruxas para atrair mais bruxas, matá-las, porque ela queria roubar as energias vitais dela, assim conseguindo fugir da morte, viver por mais tempo. Então isso explica aí esse flashback. E aí eles começam a conversar, o Billy entende que, e aí foi até um pouco forçado, que a Agatha pode ser uma guia espiritual para eles. E a série termina com o Billy fechando primeiramente o Caminho das Bruxas, fazendo uma homenagem ali a todas as pessoas que morreram ali, a senhorita Hart, a Alice Wu, a Lilia Calderu, e depois ele e a Agatha, em forma de espírito, decidindo aí irem atrás do Tommy, e o Billy abrindo um portal e eles indo atrás do Tommy. A série termina aí com esses dois finais. Como eu disse, o final do oitavo é muito bom, o final do nono é mais ou menos. Eu acho que a série foi muito boa. Pra mim é top 3 da Marvel. Primeiro Loki, depois WandaVision e agora Agatha. É uma série bastante bem escrita. O roteiro é bom. É muito bom o roteiro. Com plots que surpreendem. Com coisas que estão na nossa cara e a gente não percebe. Então assim,
É uma série nota 8,5. Eu gostei bastante, me surpreendeu muito. Eu não dava nada pra essa série. Eu sei que ia ser mais uma Invasão Secreta, mais uma She-Hulk, mais uma Miss Marvel. E não, a série foi realmente me conquistando a cada episódio. E merece sim todo o sucesso que ela vem fazendo, embora eu entenda quem não tenha gostado ali completamente do final. Acho que se tivesse terminado ali no 8º, mostrado esse flashback da Agatha no início do 8º e terminado ali com a revelação de que o Billy criou o caminho das bruxas, o final da série teria sido um final perfeito. Mas foi esse o final. E a gente, gostando ou não, tem que aceitar. Mas eu acho que foi uma série realmente muito boa, devido à total ausência de expectativa que não só eu, mas o público em geral tinha com relação a essa série. Eu acho que ela entregou bastante. É verdade. Ele tem toda a razão. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desta série da Marvel? Agatha desde sempre. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês acham que a série foi boa ou deixou a desejar? E mais ainda, o que vocês acharam dessa minha análise completa, desde os primeiros episódios, encerrando com essa análise aqui desses 2 últimos episódios de Agatha desde sempre? Gostaram? Não gostaram? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima! E... Let's go find Tommy. Boom!